paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos à leitura com a ajuda do nosso bom Deus. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele por quem me foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós, não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deves andar, antes perdoá-lo e consolá-lo. Perdão, meu português hoje está bem, né? Para que tal não seja de modo algum devorado de demasiadamente tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E quem perdoaste alguma coisa também eu, porque o que eu tenho perdoei. Se o que tenho perdoado por amor de vós eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Amém, glória a Deus. Meus amados, essa palavra foi escrita por Paulo. Em meio à missão dele na terra, né, Deus o confiou, né, de evangelizar, pregar o evangelho. Ele se viu em muitas vezes, né, em desafios, né, porque ele não agradava a todos, né. Tem muitas pessoas, às vezes, que ele ia pregar o evangelho, né, que recebia ele com ignorância, com arrogância, né? E nem todos recebiam, né, a palavra de Deus. Só que com tudo isso ele dizia que não deixava isso sobrecarregar o coração dele ao ponto de que ele viesse lhe contaminar, né? Porque tem certos momentos na vida que a gente realmente se sente triste, né? Por alguma coisa ou alguma falha de alguma pessoa que teve conosco, né? Porque nem todos que se encontram ao nosso redor nos agradam a todo tempo, né? Vivemos, né, de fato, alguma situação que nos entristeça, seja entre familiares, entre amigos, entre filhos, pais. Isso faz parte da vida de todos nós. Porém, aqui Paulo vemos que ele tinha algo muito lindo. Apesar de todas as coisas que sobrevinham a ele, ele não deixava isso tomar conta do coração dele, ao ponto de fazê-lo paralisar, né, na caminhada dele. Sempre vamos ter alegrias. Vivemos em um mundo sujeito a muitas coisas, às vezes pessoas que nos entristecem, né? Mas o Senhor nos aconselha sempre a liberar o perdão sobre a vida de cada um, né? Que vier nos entristecer e vier nos decepcionar, porque não devemos deixar o nosso coração sobrecarregado, né, de tristeza, porque acaba a gente vivendo aprisionado aquilo, né? E da tristeza às vezes gera um rancor, uma mágoa profunda que leva às vezes anos, né, para se libertar. Isso se a pessoa tentar se libertar, né, porque tem gente que parece que se afoga numa mágoa e numa tristeza que vive ali convivendo com aquilo. Tem pessoas que se entristecem com o outro, né, a um nível de passar anos sem se falar. Isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor sempre fala, né, para a gente liberar o perdão sobre a vida de todos, né. E que até se um irmão pecar conosco, né, 70 vezes 7 em um dia a gente deve perdoar. Então tem gente que por conta de uma falha do próximo, seja de qualquer ente querido, né, que se encontra ao nosso redor, e fica com a mágoa ali, né, e fica alimentando aquilo, alimentando ao nível de passar anos sem falar, anos sem se comunicar com aquela pessoa. Isso não faz bem para nós e nem agrada a Deus. Então, que possamos ser como Paulo, né? Porque Paulo, apesar de toda tristeza, né, e coisas que sobreveio a ele, ele nunca deixou isso contaminar o coração dele, né? Porque imagina se ele paralisasse com as coisas que as pessoas falavam, faziam, né, para ele. Porque
Paulo, ele passou por muitos perrengues no decorrer da caminhada dele, né? E nem nada disso foi o suficiente para paralisar ele, né, na caminhada. Porque muitos de nós, eu acredito, tipo ele, né, quando chegava nos lugares para pregar o evangelho, né, às vezes da palavra de Deus, e era recebido com ignorância e tudo, eu acredito que se ele tivesse alimentado o coração dele, ele teria parado, ele disse, eu vou pregar para uma pessoa que não quer nada com Deus, né, e vive me xingando e tal, mas ele não guardava mágoa, mas tem muitos de nós que é assim, às vezes a gente vai fazer o bem ao próximo porque não recebe um reconhecimento, alguma coisa, e já, não vou fazer mais nada por essa pessoa, porque ela não reconhece, né, tudo que eu faço, ela não agradece. Mas, meus amados, nem sempre a recompensa por a gente fazer algo próximo vem daquela pessoa. Porque devemos fazer tudo, né? Tudo com amor no coração, com o dom da caridade, né? Que Deus fala que nós todos temos que ter, né? E não esperar algo em troca. Às vezes a gente espera daquela pessoa, às vezes não vem, às vezes vem de uma outra próxima, né? Porque Deus fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mesmo que não seja daquela pessoa que você fez aquela bondade, mas vai vir de uma próxima. Então não vamos fazer o bem ao próximo no intuito de receber algo, porque nem agrada isso a Deus, que Deus fala que a gente não deve fazer algo esperando receber algo em troca, né? Que a gente não venha guardar mágoa no nosso coração, do nosso próximo, né? Possamos sempre liberar o perdão, porque o nosso coração, meus amados, dele procede as saídas da vida, como a palavra de Deus fala. Se a gente alimenta o nosso coração de coisas ruins, de sentimentos ruins, acaba a gente tendo obras más também, né? Porque Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Como também as nossas obras é gerada do que a gente alimenta o nosso coração. Se a gente alimenta ódio, mágoa, rancor, é só o que a gente vai ter para oferecer ao próximo. Isso o Senhor não quer. O Senhor nos ensina a sempre, né? A liberar o perdão sobre a vida do próximo, a ter amor, né? Ter caridade, ajudar sempre quando puder. Então, Paulo, eu noto que ele fez uma jornada muito linda no tempo que se viu ao Senhor aqui na terra, né? Porque apesar de todo sofrimento e toda rejeição que ele sofreu, né? Perseguições e tudo, isso não paralisou ele, não contaminou ele, né? Ao ponto dele querer parar, né? De fazer o que ele fazia, né? Que era o bem ao próximo, né? Mesmo quando não recebia a recompensa desejada. Então, meus amados, é essa a palavra de hoje, né? Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.